Vamos lá, mais um assuntinho importante, coeficiente beta. Vamos ver como funciona a beta, tá? Então vamos lá, vamos entender coeficiente beta, tá? Vem comigo, olha só. Então, como sabemos, na verdade, se você não sabe, você tem que ver o vídeo, que eu vou falar sobre diversificação da carteira, correlação com variância. Isso tem que estar claro antes, tá? O efeito de diversificação de uma carteira. Uma ação, quando tem oscilação, aqui eu tenho uma ação A, vamos chamar essa ação aqui, né? Essa ação A da empresa A, ela vai sofrer uma oscilação com o passar do tempo. Então ela tem suas rentabilidades, né? Que dependendo do dia, né? Vamos lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, ela vai tendo as suas oscilações, né? Aí percentuais positivos, percentuais negativos, ela tem suas oscilações aqui com o passar do tempo. Tudo lindo, maravilhoso, ok? Quando eu vou calcular qual é o risco desse ativo, para calcular o risco de um único ativo, eu calculo o famoso desvio padrão. Esse desvio padrão vai me dar o risco, né? Que é o quanto essa coisa está oscilando. Lembrando, quanto maior o desvio padrão, maior a oscilação. Só que essa oscilação desse ativo aqui, ela pode ser justificada por duas coisas, por dois problemas. Um problema sistemático. O que é algo sistemático? É que afeta todos os ativos do sistema. Algo geral, como crise do subprime, crise em governos, algo que vai afetar todas as ações da Bolsa de Valores, tudo bem? E um problema não sistemático, como o nome já fala, não sistemático é quando afeta apenas esse ativo, não está afetando todo o sistema, não afeta o sistema. Lembrando que o único que eu consigo me proteger é o não sistemático, como diversificando a minha carteira, não colocando meus ovinhos todos no mesma cestinha, tudo bem? Então a ideia é o seguinte, tá? Imaginem que eu vou lá, tenho uma ação e eu tenho uma certa oscilação dessa ação. Aí eu descobri lá que o desvio padrão dessa ação aqui, por exemplo, deu aí, sei lá, 12%, ok? Aí eu vejo, cara, esse é o risco da minha ação. Porém, esse 12%, ele tem partes que são problemas que afetaram todas as ações e partes que são problemas que são afetados por essa única empresa. Tranquilo, tudo lindo, maravilhoso, isso é o que eu tenho como risco. Agora, quando eu monto uma carteira de ações, se eu vou fazer um investimento em um fundo de ações ou numa carteira de ações, eu passo a ter não só uma ação. Essa ação vai fazer parte de um conjunto com um monte de outros ativos, tá? Então eu vou ter várias ações aqui. Essa ação A, ela vai ser mais uma ação dentro da minha carteira. Então eu passo a ter um risco diferenciado. E mais do que diferenciado esse risco, que é muito importante, é justamente o seguinte: se essa minha carteira tiver uma boa diversificação, se eu realmente diversificar bem a minha carteira, eu praticamente eliminei o risco não sistemático. E o que passa a afetar apenas o meu dinheiro é um problema que vai afetar todo o sistema. Quando der algo sistemático, vai afetar todas as minhas ações e não somente essa aqui. Não somente os dois riscos vão afetar, somente o sistemático, vão afetar todas as ações. Tudo bem? Então eu vou me livrar de problemas específicos e é aí que entra o coeficiente beta. O coeficiente beta, ele serve para calcular isso aqui, ó. É uma medida que vai me dar o tamanho do risco de sistemático, o tamanho da sensibilidade dessa ação perante as oscilações de mercado. Olha como funciona a lógica dele. A gente parte do princípio que o mercado, o risco, a carteira principal de mercado, que é o Ibovespa, é a principal carteira de mercado, mas também posso estar falando do IBRX, não importa, é uma carteira teórica. Esse aqui, que é o quanto está oscilando em média a Bolsa de Valores, esse cara recebe 100% das oscilações. Ele é afetado apenas pelo risco sistemático. Essa é a lógica. Por quê? Porque como o Ibovespa é composto de uma porretada de ações, é uma carteira teórica com um monte de ações, e é bem diversificado, logo ele não tem o risco não sistemático. Então eu parto do princípio assim, ó, cara, o Ibovespa é o cara. O Ibovespa é o que tem o risco sistemático. Então qual é o meu tamanho sistemático? É o Ibovespa. E aí eu pego uma ação que faz parte do Ibovespa, sei lá, uma ação A, e vou comparar o que acontece com ela quando acontece algo com o Ibovespa. Quando o Ibovespa sobe, o que acontece com essa ação? E eu vou fazer uma relação com esses caras aqui e vou ver, lembrando, eu estou partindo do princípio que a carteira de mercado, né, eu estou botando exemplo
o Ibovespa, mas o Ibovespa é uma carteira de mercado. Eu estou partindo do princípio que esse cara já está me dando o tamanho do risco sistemático, tá? O não sistemático ele não tem, porque ele é bem diversificadinho. Então eu parto do princípio que ele me dá o risco sistemático. Por esse motivo, como ele é 100%, eu vou calcular um beta que é um cara em relação a ele. E aí, meu amor, como é que funciona? Já que o Ibovespa ele tem toda a oscilação, eu vou adotar ele, o coeficiente beta igual a 1. Isso é muito importante. Toda carteira de mercado, não importa se é Ibovespa, se é IBRX, sempre o beta é igual a 1. É uma definição. Porque, de novo, pelo que eu expliquei, a carteira de mercado é uma carteira diversificada. E se ela é diversificada, ela não tem o risco não sistemático. E se ela não tem o risco não sistemático, é porque ela absorve 100% do risco sistemático. E 100% é 1. Essa é a definição. A grande pergunta é, as ações que compõem essa carteira, essas ações, elas podem ter também um beta igual a 1, maior que 1, menor que 1. O que nós vamos ver agora é justamente como interpretar esse beta. Não precisa para sua prova saber calcular o beta, tem que saber entender o beta. Então vem comigo. Vamos colocar aqui 3 ações e vamos ver aqui o beta de cada uma das ações. Olha só. Imaginamos que a ação lá tenha coeficiente beta igual a 1,3. A ação B tem a coeficiente beta igual a 0,6 e a ação C tem coeficiente beta igual a 1. Muito importante isso, olha só, vem comigo, né? O que quer dizer beta igual a 1,3? Quer dizer que eu espero que essa ação tenha uma rentabilidade 30% superior que a carteira de mercado, no caso o Ibovespa. Por quê? Porque o Ibovespa absorve 100%, esse cara é mais agressivo que o Ibovespa. Eu estou dizendo que quando houver vai vir risco sistemático, está afetando todas as ações, os gringos estão vindo comprando no país. Eu espero uma oscilação maior para a ação A, porque ela tem risco maior, de 30%. Quer dizer que se a Bolsa de Valores subir isso aqui, meu amigo, a A eu quero que suba 30%. Caramba, professor, então a gente procura essas ações, quanto maior o beta, melhor. Realmente, quanto maior o beta, maior será o retorno esperado. Isso é óbvio. Agora, quanto maior for a altura, maior também será o tombo. Porque na hora que o gringo for embora e falar come back my money, vai levar toda a grana dele embora, ele vai vender o que ele tem. E se quando ele veio, teve um volume maior de gringo comprando A, obviamente quando ele for embora vai ter um volume maior de pessoas vendendo o ativo A. Então tem um lado ruim. Quando for bom, ou seja, o sistema estiver com valorização, a bolsa subir isso, a minha ação A eu espero que suba 30% a mais. Porém, quando a bolsa cair, porque os caras estão vendendo, como os caras compraram mais a minha ação na vinda, eles vão vender mais a minha ação na saída. E aí eu também espero, apesar de não querer, uma queda de 30% maior que o mercado. Isso é um coeficiente beta maior que 1. Essa ação é mais agressiva. Nós esperamos dela um retorno maior, mas também podemos ter uma perda maior. São as ações mais agressivas. Tudo bem? O risco maior. Quando eu tenho uma ação igual com beta menor que 1, exemplo 0,6, são ações mais conservadoras, mais defensivas. Quer dizer o quê? Quando a bolsa subir, isso aqui, eu espero que a minha ação suba 60% da bolsa, não é a mais, aqui é 30% a mais, aqui eu vou esperar 60% do que subir a carteira de mercado. Olha que maravilha, por um lado é ruim, se a bolsa subir isso, a minha ação só vai subir 60%. Ai, professor, eu não quero essa ação assim. Mas tem um lado bom. Quando os gringos forem embora, quando a galera vender tudo na bolsa, estiver todo mundo desesperado, a bolsa vai cair. Mas a minha ação só vai cair. Espera-se que ela vai cair apenas 60%. Então eu vou ter uma perda menor. Nos dias de sol, não serei tão feliz. Mas nos dias de chuva, serei mais feliz que meus amiguinhos. Essa é a ideia. Tudo bem? Então essa é uma ação defensiva, mais conservadora. Tudo bem, eu não quero ganhar tanto, mas também não quero perder tanto. Essa é a ideia. O ideal mesmo, né? Vamos dizer assim, depende, claro, qual é o teu perfil. Mas o que o mercado gosta é uma ação que tem um beta igual a 1 ou próximo desse 1. Porque quando é igual a 1, quer dizer que o retorno esperado é igual ao retorno da carteira de mercado. Esses caras vão ser iguais. Eu espero, se eu encontrei uma ação lá
Banco do Brasil, e essa ação tem coeficiente beta igual a 1, ou um número muito próximo de 1, quer dizer que quando a Bolsa de Valores subir isso, a minha ação vai subir isso. Quando a Bolsa de Valores cair isso, a minha ação vai cair isso. É isso que eu espero que aconteça. Olha que loucura. Por quê? Porque o risco é o mesmo, e se o risco é o mesmo, o retorno vai ser o mesmo. Essa é a ideia. Tudo bem? Essas são ações que vai ali me anular esse risco aqui, beleza? Tudo bem? Então presta atenção. Beta maior que 1, mais agressiva. Espero que suba mais e caia menos, né? Desculpa. Suba mais na alta e caia mais na baixa. Beta menor que 1, ações mais conservadoras. Suba menos na alta, mas também caia menos na queda. E beta igual a 1, empate. Subo tanto quanto, caio tanto quanto, vai acompanhar o Ibovespa. É uma ideia de ter uma ação como se fosse passiva, que busca acompanhar a carteira de mercado. Lembrando que a carteira de mercado sempre ou é Ibovespa ou é IBRX, essas são as carteiras de mercado. São carteiras de ações diversificadas. Ibovespa e IBRX são exemplos de carteiras de ações diversificadas, tá? Coeficiente beta vai medir oscilações e eu estou falando de risco sistemático, aquele que vai afetar todo o sistema. Não te deixe afetar pelo coeficiente beta. Falou em ações, lembre de coeficiente beta, não tem erro, era isso.